E nós tivemos o prazer de ver o Vasco treinando aqui no Cefam, aqui na Vinda Brasil. Lembra disso? Exato. E eu lembro que nesse período de 88, tinha uma regra. Você vai lembrar no Campeonato Brasileiro que o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo nos pênaltis. Então inventaram uma regra no Campeonato Brasileiro que todo jogo que terminasse empatado tinha que ter disputa de pênalti. Lembra disso? Tu não lembra disso, não? 88? Era o Campeonato Brasileiro. Então é assim, se o vencedor vencesse no placar normal, tudo bem, saiu o vencedor. Mas se fosse 0x0, 1x1, tinha que bater ir pros pênaltis. E foi um desespero, né? Porque tinha jogador que não gostava de bater pênalti. E eu assistindo o treino do Vasco lá no Cefam, eu garoto, eu vi o jogador Zé do Carmo. Lembra do Zé do Carmo? Pernambucano. Assisti um gol dele no Maracanã, cara. O Zé do Carmo. Inclusive, outro dia ele entrou ele tem o Instagram, né? Hoje é fácil a gente se conectar com os jogadores, né? Porque eles têm Instagram, têm redes sociais. Ele entrou numa live e eu comentei sobre isso. Ele lembrou, né? Que ele fez o gol porque o Vasco foi para um empate no Maracanã. E ele no treino tinha terror de bater pênalti. Tinha terror. E na Vera, quando bateu lá, ele bateu e o Vasco ganhou. Porque era assim, a vitória em tempo normal eram 3 pontos, foi quando migrou também da vitória de 2 pontos para 3 pontos. Sim. Porque hoje parece que sempre foi assim, né? O time vencedor leva 3 pontos. Então, quando migrou, o vencedor no tempo normal levava 3 pontos, o vencedor nos pênaltis levava 2 e se empatasse 1. E o cara que perdeu também não leva nada, né? É demais. Mas o Vasco disputou e eu lembro disso, coisas dos bastidores. E quando ele fez o gol no Maracanã, eu tava lá assistindo o jogo com meu pai, aí ele foi bater o Zé do Carmo. Eu falei, pai, eu vi o treino do Zé do Carmo lá no Cefam e ele não gostava de bater pênalti, mas ele bateu e fez, saiu vibrando. Então, quer dizer, são coisas que realmente o torcedor vai acompanhando ali o dia a dia do clube. Hoje a gente acompanha muito pelas redes sociais, sim, pela internet, mas sem dúvida que nesse tempo eu até me recordo e hoje eu tenho um vício, né? Minha filha tá aqui, né? Ela assiste jogo comigo, porque elas vêm, às vezes eu tô vendo jogo na televisão igual a gente tava aqui, né? E elas vêm na internet, o cara vai bater o escanteio, elas falam, pai, o Vasco fez um gol. Eu falo assim, como você já sabe se eu não vi o gol, né? Porque é atrasado. Sim. E eu lembro que na nossa época, para ver o gol, tinha que esperar no dia seguinte. De manhã comprava o jornal. Pra tirar dúvida. Ver a foto. Chamado tira-teima, né? Que era o tira-teima que vinha, aparecia o vídeo com o replay do tira-teima. Não, mas tô falando antes mesmo do vídeo, a gente viu o jogo e só no dia seguinte, lá meio-dia, no Globo Esporte, ou em algum programa, que a gente assistiu o gol. A gente ouvia no rádio. Depois de um tempo, claro, em 88 alguns jogos já foram transmitidos, mas o imaginário do torcedor era completamente diferente. Eu vou recordar uma coisa, o nosso fiel escudeiro, para qualquer estádio, em São Januário não era diferente, era que nós pudéssemos levar o rádio, né? A gente levava o rádio de pilha, né? Que no final do jogo, se o time jogasse mal, a gente podia atacar. Eu vi um jogo em São Januário que o cara jogou, tirou a pilha do rádio e jogou, bateu Jogava, é comum jogar. Mas o fato é que o rádio. Que era justo também. Um cara com um bandeirinha que marcasse o impedimento pro Vasco ali na cabine. Era justo tomar uma pilhada. Exatamente. Não, e o Maneirinho, que tinha o prazer de correr naquela lateral ali em frente às sociais, ele não sabia se ele olhava para a torcida ou se ele olhava para o campo, que era de tão bonito que é o estádio. Mas realmente são recordações. O Vasco sofreu tanto, eu acabei de falar do Nelson Conceição tomando pedrada atrás do gol. Exato. Que é uma xingadinha e uma... Alguns desses jogos, por exemplo, tinham as redes que furavam facilmente, né? O cara às vezes fazia o gol e você só tinha... Esse gol do... Falando então desse jogo do 1923, quando o Vasco é campeão, e o Vasco joga o primeiro turno e é campeão. Ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo, ganhou do América, ganhou do Bangu, ganhou de todo mundo. Quando vai pro segundo turno, o Vasco começa. Ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo, aí vem o Flamengo, né? Então, o Mário Filho, ele diz que aquele jogo, todos os grandes vestiram a camisa do Flamengo. Era o início da Fla-Press ali, né? Todos eles ali unidos para torcer contra o Vasco. Inclusive, no intervalo, o Flamengo virou o intervalo, vencendo o jogo, que era uma felicidade no estádio, né? Todo mundo estava feliz porque o Vasco estava, enfim, perdendo.
Mas aí volta, segundo tempo, o Vasco faz logo um gol, 2-1, e aí o Flamengo faz o terceiro, e aí existe uma controvérsia, né, nos materiais que eu pesquisei, que o Pascoal, que era um jogador artilheiro do Vasco, fez um gol que não se sabe exatamente se foi o terceiro ou se foi o segundo, enfim, mas o gol que faltou para o Vasco empatar aquele jogo. Perfeito. E quem apitou o jogo foi o presidente do Botafogo, e a bola a bola entrou, né? O relato que depois saiu na revista Placar do jogador Pascoal, depois de muitos anos, disse: a bola entrou. O argumento para anular o gol foi que se tinha entrado por uma rede furada, né? Então naquela época o Vasco já era roubado, antecipando isso. E assim, e a imprensa, e é difícil até você resgatar essas histórias do imaginário do torcedor, porque a imprensa no dia seguinte retratava tudo normal, não jogou, ganhou. Como é hoje, né? Se você for reparar bem, muitas dessas questões, acho que até o VAR hoje traz um pouquinho isso à tona, mas a verdade nós temos campeonatos recentes aí onde o jogador do Vasco bate uma falta, a bola entra no gol, tem um juiz de linha olhando, a bola vai no gol e sai. E assim, tá tudo bem, cara. Ele sabe legal. Quem entrou, mas ele diz assim: não, mas eu não tô ali pra ver isso. Eu tava ali pra ver o quê, então? Exatamente. Um fato curioso, entrando pra questão de São Januário, que hoje, recentemente, quando eu conversei com o Rodrigo, que é o nosso mentor aqui, idealizador do Paladinos, a gente conversava sobre isso. Não havia ainda essa polêmica do Vasco com o Flamengo, que não jogou em São Januário. O Vasco queria ter mandado seu jogo lá no Campeonato Carioca e não jogou lá. E o argumento era que o ambiente era hostil, né? O que para nós não chega a ser uma crítica, chega a ser até um elogio, né? Porque pro vascaíno, alguém falar que São Januário é um lugar difícil de acessar, que é difícil de jogar, pra gente é motivo de orgulho, não de crítica, né? Exatamente. A gente sabe disso. São Januário é um território hostil mesmo. Sim. Mas é uma resposta por tudo que a gente viveu. E o torcedor do Vasco, ele precisa entender o seguinte: sem São Januário, eu vou falar um episódio e você vai falar outro. Tenho certeza que é um assunto que você já conversou com a gente. Que quando o Vasco jogava no campo seus adversários, a torcida do Vasco era hostilizada. Sim. A torcida do Vasco não podia comemorar gol. Sim. A torcida do Vasco não podia se manifestar. A torcida do Vasco era agredida, pô. Sim. Isso aí está amplamente divulgado nas obras, né? Em relatos aí, trabalhos da historiografia. A torcida do Vasco, se manifestasse, era o remo dos remadores, né, dos adversários. E lembrando que não era só a torcida, os próprios jogadores, né? Sim, por toda a sua também. Origem, por todas essas questões, a gente já reparava essa segregação, né? Sim, exatamente. O time do Vasco sempre foi colocado a par desse campeonato. E é fruto, né? Essa dificuldade. São Januário é fruto disso, né? Exatamente. É fruto de uma segregação, é fruto de um trabalho. É algo, inclusive, que não é tema do dia de hoje, mas futuramente a gente vai expor. O Vasco é pioneiro, sua torcida é pioneira em iniciativas pelo Brasil. A gente não está falando só de São Januário. A torcida do Vasco e a instituição Vasco, na Segunda Guerra Mundial, fazem a doação de 2 aviões. 2 aviões. Então, é algo... Eu não conheço nada semelhante. Quando se fala, a gente tem vários amigos, vários grupos. Quando se fala de clube no mundo, eu não conheço história semelhante e tão bela. Os pracinhas, antes de ir para a guerra, eles faziam ali, dentro de São Januário, faziam ali o reconhecimento. São Januário São Januário, a gente vai falar mais à frente, mas São Januário foi palco de escolas de samba, né? Os desfiles que hoje a gente vê na Marquês de Sapucaí eram em São Januário. Show do Menudo, né? Vargas sobre as leis trabalhistas, sim. Enfim. Tudo isso que a gente cita, eu não conheço algo. Olha, você falou de Vargas, que é muito lembrado, né? Por conta do 1º de maio, que foi agora, sim. Recentemente. O Vargas jogou com o Operário, né? E não venceu. Na inauguração de São Januário, o presidente Washington Luiz estava lá. Foi depois em 1929. Mas os registros históricos sobre a presença do presidente na inauguração de São Januário, ele foi ovacionado, aplaudido, né? Havia um respeito, né? Eu estou dizendo isso porque quando o Vasco joga em 23, a imprensa já começa
a se referir à torcida do Vasco como uma torcida que incomoda o adversário. Era mais incomodativa. É a torcida que mal educada, que não sabe se comportar no estádio. Então, eu já via sempre um preconceito, sempre uma má vontade com o torcedor do Vasco. Então, quando o torcedor do Vasco, claro, entre nós, os nossos grupos, a gente pode expor as nossas opiniões, mas a gente não pode esquecer o quanto é caro para nós ter o direito de jogar em São Januário. Quanto nossa torcida foi tolhida disso, né? Então, a presença da torcida em São Januário é um direito histórico que o Vasco tem, né? São Januário representa isso, todas essas perseguições que a gente sofreu ao longo do tempo. E agora, curiosamente, qual é a desculpa que se dá? Porque não se consegue não se consegue dominar 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. É verdade. O grande questão hoje do Rio de Janeiro, segundo o antigo GEP, né, que era o Grupamento Especial de Polícia para os Estádios, né, hoje tem outro nome. Antigamente, lembrar alguns amigos que estão assistindo aí, o Major Marcelo, né, tinha muitas reuniões com as torcidas organizadas e tudo. Eu participei de algumas dessas reuniões e tal, para que a gente pudesse ali, ainda em São Januário, ele fazia uma reunião para que tivéssemos vários anéis, né, de contenção até as torcidas chegarem, tanto a São Januário quanto ao Maracanã. Mas hoje o que está em pauta é que o estado do Rio não consegue, pelo menos para o Vasco, segurar 20 mil pessoas. Lembrando que dessas 20 mil pessoas, a carga é de 10% para o visitante, não é isso? Então estamos falando aí de 2 mil pessoas, né? Então o estado do Rio, a força policial não consegue dar conta disso. Mas para outros eventos, a gente viu recentemente agora, enfim, shows em Copacabana para 2 milhões de pessoas e afins, a polícia se coloca, se coloca à disposição. Réveillon, Carnaval, enfim, uma série de eventos. Então, assim, falar de São Januário presente, a gente tá tocando nesse tema. Olha, a gente precisa falar a verdade, né? Na verdade, quando se colocam essas questões, a questão da segurança, do acesso, isso não é verdade, né? Porque é amplamente divulgado também na imprensa e os jogos no Maracanã também são de risco. A segurança pública não consegue conter. Recentemente, o nosso principal adversário, em jogo da Libertadores, quebrou tudo, teve invasão e afins. Inclusive não teve... O Vasco foi punido uma série de jogos aí por conta de brigas, né, dentro de São Januário. E a gente não vê nenhum clube no Brasil com algo semelhante. A gente teve um episódio bem triste, que foi o Vasco jogando contra o Atlético Paranaense, 2000 e... Me falha agora a memória, mas não sei se foi 2008, em Santa Catarina, algo que era mando de campo do Atlético Paranaense. Cabia a ele a segurança dentro do estádio. Eles, inclusive, dispensaram a segurança do estado e colocaram poucos homens privados dentro do estádio. Foi uma briga generalizada. E não tiveram punição semelhante com o que o Vasco teve, com o que a torcida do Vasco, a Força Jovem, ao longo dos anos aí teve. 12 anos fora, retornando banida do estádio, né? Falar sobre São Januário é falar também sobre essas torcidas, né? Lembrar que eu acho que a origem de torcida organizada é uma visão de organização, né? Independente de quem seja, eu acho que seja um torcedor bandido, seja o que for, esse cara ele tem que ficar do lado de fora, seja o que for, mas aquela brincadeira boa, aquela bagunça boa, aquela cascata que a gente via de fogos em São Januário, o bandeirão, cara, isso tudo faz parte do futebol. Papel higiênico, era aquelas bobinazinhas de além de papel higiênico, tinha aqueles de carnaval, né? Que era aquelas serpentinas e tal. Cara, isso faz parte. As fumaças que tinham dentro do estádio, isso tudo, cara, faz parte de São Januário, faz parte desse Sim, a polícia, a segurança pública, ela precisa ser assertiva, pô. Se tem um torcedor que não está se comportando, que está
ferindo alguma coisa, tem que ser lá punido. Agora, vai punir o estádio, vai Sim. punir o torcedor, vai punir o VAR, vai punir o clube. E hoje nós temos tecnologia, temos reconhecimento facial, tem uma série de questões que você segura o cara lá fora, né? Agora, a gente precisa trazer, sim, para esse ambiente de São Januário e ao entorno, né? O Vasco, acho que teve sempre essa característica de trazer não só ao sócio, não só ao torcedor vascaíno, mas a comunidade do entorno vascaíno, essa visão de amizade, né? Hoje, a gente conhece, eu mesmo, em diversas oportunidades, a gente não vai para o jogo, não consegue entrar, não consegue ingresso. Mas você vai ao entorno do estádio, você tem ali uma amizade, você tem os quiosques que são amigos, você tem os bares que são amigos. Eu acho. Falar do bar do Elmo, um amigão, um grande abraço, Elmo. Os Vascaínos.